Não sei que eu não tenho vantagem. Então, bom, o pessoal de casa consegue me ouvir já? Sim. Eu mexi no cabo aqui, aí deu um barulhão, fico com medo de ter perdido a comunicação. A Jennifer perguntou assim, para trabalhar na área de medicina nuclear é preciso fazer especialização? Até onde eu saiba, não. Áreas que eu sei que precisa de especialização é radioterapia, mas mesmo assim é preciso ter uma condição melhor de currículo, porque você, só como técnico você já poderia trabalhar é, é, normalmente. Nunca ouvi falar em especialização a nível técnico para medicina nuclear, não, tá? Guilherme, tem algum Sim. curso, tipo assim, especializado em medicina? Um exemplo, a gente já se formou, mas quer fazer um curso só para medicina. Tem? Olha, para medicina nuclear, eu nunca ouvi. Para radioterapia já ouvi, para tomografia também, para industrial também, se eu não me engano, para ressonância também, mas para medicina nuclear não conheço. Nunca ouvi falar, não. Ah, não, tudo bem. Ó, oportunidade de trabalho para vocês. Já podem abrir um e especializar a galera. Vocês vão ganhar dinheiro especializando. O mercado precisa, né, gente? É a hora de vocês é, desenvolver isso aí. E aí vocês me dão uns 10% todo mês, porque a ideia foi minha. Demorou? Eu ia perguntar alguma coisa para a Jaqueline, peraí, deixa eu lembrar. Jaqueline, quando você entrou lá no seu trabalho, você ficou quanto tempo fazendo o treinamento para trabalhar em área controlada, essas coisas? Como assim? Não entendi. Quando você entrou na clínica, então você fez treinamentos. Você vai mexer com material, você vai ficar próximo de quem mexe com material radioativo. Provavelmente você foi treinado que se acontecer alguma contaminação, por exemplo, um radiofármaco cai no chão, o paciente urina. Então tem um pessoal que é especializado para essa limpeza, né? O pessoal da limpeza não é só um pessoal da limpeza, eles têm todo um treinamento. É, é, Quanto tempo você ficou de treinamento seu pessoal para poder trabalhar na clínica? Então, quando eu entrei, não me passaram, né, vamos se dizer, esse preparo. Por quê? Eu sou auxiliar de sala, então eu não fico tão próximo. Eu tenho Hum, mais contato com as técnicas. Aí elas que me passam as informações, me contam tudo a respeito. entendi, entendi. Você tem acesso ao mapa de risco de lá? Não, tenho não.
Não, isso é legal se você tivesse, porque tecnicamente ele fica exposto, né? Todo mapa de risco ele tem que ficar exposto para todo mundo conseguir ver. É, eu queria trazer um para vocês verem, só que eu perdi o do HC, né? Que nós fizemos na época da faculdade. E aí eu estou procurando um mapa X para mostrar para vocês como é que é a planta baixa de uma unidade de medicina nuclear. Aí, se a Jaqueline tivesse acesso e fosse possível, eu ia pedir ela para tirar Mas uma às vezes foto. você precisa só quer de uma foto, eu posso entrar lá na medicina e tirar uma foto. É isso que precisa? Bom, seria. Mas usualmente tem que, né, se você puder fazer, eu agradeço. Mas pergunte antes, porque dependendo da clínica, às vezes não, o pessoal fica meio amarrando informação. É, Não, a clínica lá, eles são bem tranquilos. Eu então, converso até com a que ótimo. doutora, que é responsável da medicina, mas eu vou perguntar a ela, aí eu mando uma foto para você. Obrigado, viu? Por nada. Na época que nós fizemos a matéria, nós tivemos que fazer. Nós fizemos uma visita como se nós fôssemos agentes da vigilância sanitária. E aí nós tivemos que desenhar a planta baixa da medicina nuclear. Aqui é a sala de espera, aqui é a sala quente, aqui é a sala fria, aqui é o corredor tal, aqui é o corredor tal, e fazer o mapa de risco. Pensa num trabalho que deu. Meu Deus. Bom, essa parte aqui já foi, né? Que eu até comentei do treinamento. Acho que até vale a pena comentar. Essa parte de treinamento, ela não é presente só na medicina nuclear, não. Por exemplo, é, o raio-x ele é mais tranquilo, o setor, né? É mais tranquilo, então são informações mais básicas. Mas, por exemplo, para trabalhar no ressonância magnética, vocês também vão passar por um treinamento. De quê? De não entrar com o telefone na sala, porque o telefone pode ser atraído pelo magneto. Tem que. O carrinho de parada não pode sair entrando com ele na sala do nada, porque senão o material pode ser direcionado ao magneto. Então, todo setor de radiologia, vocês vão ver que tem um treinamento, né, especializado para aquele tipo de serviço. Na tomografia, vão ensinar vocês a não entrar na sala quando estiver fazendo exame, porque o índice de radiação é mais alto, né, do que o paciente está sendo submetido, mesmo sendo radiação X. Na radioterapia, a mesma coisa. Então, cada setor vai ter um tipo de treinamento, isso é legal. Então, aí entra o que eu ia até comentar também. Vocês estão em casa, tem a possibilidade de fazer algum cursinho de radioproteção, cursinho de não sei o quê, aprimoramento de não sei o quê. Quanto mais cursos vocês fizerem, mais completos vão ficando dentro da área de radiologia. É bom, né? Porque, tipo assim, vocês vão ficar completos de conteúdo, com entendimento melhor sobre a área, sobre as demais áreas, mesmo que, por exemplo, até uma trabalha com ressonância. Apareceu um cursinho de tomografia. Ela vai lá e faz. Amanhã ela pode trabalhar na ressonância e tomografia, nada impede. Então, quanto mais completos vocês ficarem, melhor. Pessoalmente e profissionalmente, né? Bom, essa parte ainda não foi. Beleza. Bom, a biodistribuição, né, do radiofármaco ocorre de forma intravascular, acumulando-se nos rins. O paciente em função renal normal, a fração de filtração da primeira passagem é de 10 a 20%, sendo menor naqueles com baixa função. O DTPA, marcado com tecnésio, tem eliminação de 95% em 24 horas nos indivíduos normais. Se vocês pegarem essas informações, são basicamente as mesmas da cintilografia renal dinâmica, porque é o mesmo radiofármaco, o comportamento é similar, né? Dentro dos exames de medicina nuclear, vocês vão ver um comportamento de quê? Do mesmo jeito que no raio-x convencional, vocês viram, para as incidências de abdômen, por exemplo, distância foco-filme de 1 metro, vai usar o 35-43 na longitudinal, colimárias de interesse, aí você entrar na altura da crista, que vai ser básico para vários exames. Quando chegar na medicina nuclear, vocês vão ver que o comportamento dos radiofármacos são muito similares também. Mesmo que o exame mude, que nem agora é uma cistocintilografia, a outra era uma cintilografia renal. São exames diferentes,
mas o comportamento é muito similar. Por quê? Por causa do radiofármaco, por causa do TPA. Então, se vocês chegarem lá na frente e encontrarem DMSA, que é o da cintilografia renal estática, as características ali de biodistribuição, de excreção, podem ser muito similares. Então, é bom que vocês já vão pegando essa maldade com os radiofármacos, né, e tal. A excreção se dá pelo parênquima renal e pelas vias urinárias. Isso eu até comentei com vocês na cintilografia renal estática, porque ele era do córtex. Eu falei, olha, lá na dinâmica era no parênquima. E agora, o mesmo radiofármaco, o mesmo lugar, de novo, parênquima. Então, percebam que até o mesmo lugar de atuação, né? A atividade recomendada é entre 13 a 10 mCi de DTPA, marcado com tecnésio, sendo a mesma dose utilizada na cintilografia renal, com a qual essa técnica pode ser combinada, que é a dinâmica, que nós já vimos. A atividade pediátrica deve ser ajustada de acordo com a massa corporal do indivíduo, né? Então, a quantidade de atividade que é administrada no paciente está relacionada à massa do indivíduo, tá? Por isso que tem essa variação de 3 a 10, ou às vezes de 1 a 3. A primeira cintilografia que nós vimos, miocárdica, estava de 7 a 10. Então, a relação de massa do indivíduo interfere. E o método de administração utilizado é por via endovenosa. As reações adversas são muito raras e facilmente reversíveis. Vocês vão cansar de ver essa informação, mas é importante que vocês vão saber orientar, né, os pacientes futuramente. Podem se manifestar em forma de astenia, calafrios, hipotensão, náuseas urticárias, vômito e vertigem. Então, na hora que você estiver fazendo trabalho, não precisa colocar para cintilografia renal dinâmica e para cistocintilografia indireta a mesma reação adversa. Pode citar em uma e comentar na outra que você falou na primeira. Do mesmo jeito que a gente vem abordando, né, no trabalho. Evitar de vocês terem que copiar o mesmo parágrafo com a mesma frase umas 5 vezes. A administração do radiofármaco pode também causar irritação no local de administração. Nós já vimos isso hoje. Artefatos, não há artefatos específicos para este exame. Só os gerais mesmo. Contaminação da roupa ou do próprio paciente, essas coisas. Cintilografia com galho 67. Deixa eu ver as horas, para ver se compensa entrar nela ou se a gente vai embora. 9h26. Vocês estão de ônibus? Vocês estão de quê? De ônibus? Você? Moto? Você? Carro? Bom, o pessoal que está em casa já está em casa. A minha preocupação é com vocês com relação ao ônibus. O ônibus passa que horas? 10h20? Ah, não. Então posso começar. Deixa eu ver quantos slides tem essa cintilografia do galho, para não cortar ele. Senão ou a gente termina aqui, ou a gente começa esse e termina ele. Deixa eu só ver. Bom, eu acho que dá para falar ele mais rapidinho do que as outras, para a gente ganhar tempo e a aula não acabar tão cedo. Cintilografia com galho 67. O radioisótopo utilizado para uma cintilografia para pesquisa de processos inflamatórios ou infecciosos é o galho 67, emissor gama, com energia de 93, 134 e 300 keV, e com meia-vida aproximadamente de 78 horas. Né? Então, percebam uma aplicação importante para o galho 67, inflamação e infecção. Fugir um pouquinho do que a gente está acostumado a sempre falar de tumor, câncer, né? A pesquisa de corpo inteiro, que a gente vai usar esse PCI, né, com galho 67, tem um papel importante no rastreamento de infecções e inflamações. Entretanto, não se restringe apenas a elas, podendo também
ter papel fundamental em achados oncológicos. Fugimos um pouquinho do câncer, mas não fugimos tanto, né? Então, aqui nós temos uma cintilografia com galho 67, né? Do paciente. Observem aqui, ó, né? Ou melhor, na imagem anterior, que é a da esquerda e da direita, vocês conseguem perceber um ponto de hipercaptação. Então, ele está indicando uma inflamação, uma infecção ou um tumor. Então, o pessoal faz o quê? Dá como se fosse uma espécie de zoom, né? Faz a imagem mais em loco ali. Olha só, parece uma prótese, né? Femoral. Então, pode ser que aquela prótese esteja sendo rejeitada pelo corpo, ou esteja só inflamada, ou esteja com infecção mesmo, né? É um indicativo legal de cintilografia de corpo inteiro com galho 67. As indicações para a realização de uma cintilografia com galho 67 são amplas, contudo, não se limitam apenas às aqui citadas. A PCI é indicada para localizar o foco de uma febre de origem desconhecida. As imagens locais para mediastino e pulmão são indicadas para pacientes imunocomprometidos. Também é adotada para a detecção de inflamação miocárdica ou pericárdica, avaliação e acompanhamento de doença pulmonar induzida por drogas como bleomicina, amiodarona. O galho 67 é preferível em relação aos leucócitos marcados para a detecção de infecção no espaço em disco e osteomielite vertebral, a detecção e localização de linfomas de Hodgkin e não Hodgkin. Então, grande aplicação da cintilografia de corpo inteiro, né? Com galho 67. Se bobear, a mais extensa que nós vimos até agora. Contraindicações. Vide contraindicações gerais. O paciente já fez esse tipo de exame antes, passou mal. Deixa eu pensar em mais alguma contraindicação. Eu falei ela mais cedo, que a função renal do paciente não é bem comprometida, então não faz muito sentido você correr o risco com o paciente. Se ele tem uma dificuldade de excreção, ele vai ficar com aquele radiofármaco no corpo mais tempo. Então, são contraindicações gerais. Interações medicamentosas. Podem ocorrer interações medicamentosas com antibióticos, causando hipercaptação intestinal, metoclopramida, reserpina, fenotiazinas, contraceptivos orais e dietilestilbestrol intensificam a captação mamária. Medicamentos como amiodarona, bleomicina, busulfan, nitrofurantoína, citoxan, metotrexano, procarbazina, vincristina ou uso de drogas podem marcar a área pulmonar, além de fenitoína, em pacientes com evidências de linfadenopatia ou pseudolinfoma. Apresenta áreas de mediastino e hilo pulmonar mais destacadas e etc. Novamente, vocês não precisam saber o nome de todos os remédios, né? Nós não fazemos enfermagem, mas é bom vocês já terem ouvido falar alguma vez na vida, né? Numa prática de trabalho, vocês já ouviram falar, o nome não vai soar estranho. O paciente deve esvaziar o intestino antes do exame. Geralmente recomenda-se a utilização de laxantes orais e ou enemas de limpeza. Porém, se o paciente está muito debilitado ou não consegue comer alimentos sólidos, o preparo não é recomendado. Se ele não consegue comer alimento sólido, então o volume intestinal é reduzido. Então, não precisa do preparo com a utilização do laxante. Ou a condição do enema é lavagem retal mesmo. A imagem de cintilografia, né? Com galho 67 pode ser adquirida de 24 a 72 horas após a administração do radiofármaco. Imagens tardias de 92 horas ou mais podem ser necessárias para precisão do diagnóstico, especialmente úteis para abdômen e rins.
Imagens precoces de 3 a 4 horas podem ser úteis em casos de inflamação aguda para evitar atividade intestinal extensa. O posicionamento para cintilografia com galho 67 é em decúbito dorsal horizontal, alinhado ao plano médio sagital. São realizadas projeções anterior e posterior para pesquisa de corpo inteiro. Em caso de patologias localizadas, o médico definirá as projeções. Por isso que nessa imagem, nós temos a projeção anterior e posterior, como comentado, e o médico percebeu que a região da pelve, aqui, ó, tem algo a ser investigado. Por isso que nós temos mais duas imagens focalizadas ali, duas projeções focalizadas ali. Essa parte foi. O galho 67 se liga à transferrina do plasma e se deposita no fígado, baço, sistema gastrointestinal, ossos e medula óssea. Então é de corpo inteiro mesmo, né? Basicamente em tudo. Atividade e método de administração, de 4 a 6 mg/kg de galho 67 para adultos. Para pacientes pediátricos, 0,04 a 0,07 mg/kg por quilo, com a dose mínima de 0,25 a meio mg/kg. Novamente, não vou cobrar a atividade utilizada nos exames na prova, tá? As reações adversas são muito raras e facilmente reversíveis. Podem ser do tipo alérgicas, podendo ter manifestação cutânea e náuseas. Além dos artefatos gerais, a atividade presente na bexiga, quando cheia, pode bloquear a visualização de estruturas circunvizinhas. O colimador errado inutiliza a imagem adquirida. Se a bexiga do paciente estiver muito cheia e ele tiver alguma inflamação, por exemplo, no osso, na região do sacro, como a bexiga sobrepõe, pode interferir a visualização naquela região óssea. Ou no próprio intestino, porque a bexiga fica na frente de uma parte do intestino, né? O finalzinho ali do sigmoide, por reto, alguma parte ali vai passar perto da bexiga. Então, a captação da bexiga pode interferir na demonstração das estruturas ao redor. Essa colimação tem como, na medicina nuclear, a gente pode colimar a área que a gente quer visualizar. Então, se colimar fechadinho demais, por exemplo, em uma estrutura, que tiver, por exemplo, no caso da bexiga, você pode perder visualização das estruturas ao redor. Isso pode ser prejudicial. O método de administração é por via endovenosa. E é isso. De cintilografia de corpo inteiro com galho 67, nesse flash aqui, né, as coisas rapidão, foi isso que a gente conseguiu ver. Na próxima aula a gente volta para o condicionamento normal de exercícios. Alguma dúvida, Guilherme, algum comentário? Sim. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Então, na medicina nuclear, é utilizado só, além dos raios beta e gama, são só os dois? Só. Okay. No caso, não é raio beta, é só partícula. Então não é raio, são partículas. Isso. Beleza. Beleza? Bom, se não há mais perguntas, eu vou me despedir de vocês. Hoje é quarta, então até sexta-feira. Fiquem com Deus. Boa noite para todo mundo. Até mais. Boa noite, até. Boa noite, até Boa sexta. noite. Boa noite.